E aí, galera? E aí, turma? Vai mandando aviãozinho para essa turma que hoje tem live para tirar dúvidas de empreendedor, hein? Perguntas e respostas. Inclusive você que está entrando aí agora, ó, 105, 150, vai mandando aviãozinho e já vai começa a escrever a pergunta, irmão. Vai mandando pergunta, vou convidar aqui meu sócio Paulo Vitor para a gente poder começar a responder pergunta de vocês. 40 minutos de live, todas as dúvidas respondidas agora. Entendeu? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Paulo Vitor aí. Acabei de convidar o Paulo. Galera, vai avisando. Vai perguntando, irmão. Vai perguntando, vai escrevendo aí. Dúvida, qualquer dúvida sobre empreendedorismo. Falo português, espanhol e inglês, mas não entendo nada do seu ramo. O que você me indica? Vai estudar administração. Enquanto o Paulo entra aqui, vai indicando todo mundo, 150 pessoas, vamos embora, vai chamando todo mundo. Deixa eu ver se o Paulo já veio. Já mandei um pedido para esse cara. Rapaz, ele não tá aí, hein? Vou mandar de novo. Convidei. Vamos ver se o Paulo entra. Paulo, aceita o pedido. Galera, já vai escrevendo pergunta, hein? Já vai mandando perguntas aí, tudo que você quer saber sobre empreendedorismo, esperando o Paulo entrar. Já convidei. Paulo Vitor, cadê você? Entra aí, meu querido. Pedido feito. Porra, Paulo não está conseguindo participar. Por quê, Paulo? Galera, enquanto Paulo Vitor. Aqui. Paulo Vitor deve estar entrando aí. E aí, galera, isso, vai perguntando, tá? Vai escrevendo a pergunta no feed que nós vamos começar a responder daqui a pouco. O Paulo tá entrando. Tá me vendo? Agora eu tô te vendo. E aí? Tudo Partiu mais uma ótimo. live para ajudar empresários aí, empreendedores? É isso aí. A ideia agora aqui é a seguinte: Fala. manda a pergunta que nós Manda respondemos. bala aí. Galera, Pergunta. 40 minutos de consultoria gratuita. Eu e Paulo Vitor aqui para responder a pergunta de vocês, como a gente faz toda semana. Tem dia que é segunda, tem dia que é terça, depende de cada um aí. Tá? Eu vou ficar falando com vocês e comendo aqui, que eu tô com fome, tá? Mas vamos lá. Então, vamos começar com a primeira pergunta que a gente está vendo aí, ó. Rapaz, eu tô aqui fazendo, olha, comendo um alfajor zero açúcar, zero tudo da Underlabs. Ainda tô fazendo merchan na live, ó. Underlabs, entendeu? Com o alfajor e tal. Ô, Jaime, depois você manda o cachê do merchan, tá? O Lázaro, que tá mais experiente, comemorou quantos anos, Lázaro? 56, cara. 56 Pô. anos. Parabéns, comandante. Então Parabéns. vamos lá, ó. Primeira pergunta madura essa. Quais as informações você acha vital para eu apresentar para os acionistas da minha empresa? E, cara, informação é o seguinte: informação que o acionista gosta de ver é lucro, dividendos. Eu adoro quando eu recebo a mensagem assim, ó, vamos antecipar tanto de dividendos. Mas não, a informação geral de resultado. Eu acho que todo acionista ele tem que ler pelo menos uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês, ele tem que ler os indicadores do demonstrativo financeiro, que é o DRE dele, margem de lucro, de contribuição, uma situação geral de como anda a companhia. Tá? Acionista quer ver solidez e sucesso da companhia. Então, ó, se você apresentar lucro todo ano, pode ter certeza que você tem uma vida longa. Quer complementar, O Paula? acionista, ele só quer uma ou as duas coisas, que é dividendo ou equity, né, Lázaro? É. Ou a empresa está dando lucro e ele quer distribuição de lucro, ou ele até abrir mão do lucro se essa empresa vai dar para ele, quando for vendida lá na frente, um resultado, um equity. Então, mostra para ele que a tua empresa na tua mão, ele vai ter o potencial de dar mais lucro e de dar mais equity, né? Mais patrimônio para ele no futuro, quando ela seja vendida. Pergunta boa, ó. O que fazer com quem se acha muito? Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Você nunca é, você está. Você está momentaneamente bem ou momentaneamente ruim. Então lembra de uma coisa, o ser humano que se acha, ele está errado, porque você nunca é melhor do que ninguém. Você está numa fase melhor ou numa fase pior. Então, se o cara se acha muito o tempo todo, para mim ele é uma fraude, né? Então eu vejo isso.
Qual agora, ó, Paulo Vitor, qual o erro mais comum dos empresários em 2024 que não pode repetir em 2025? Rapaz, qual o erro mais comum dos empresários é só 24, não, os erros são os mesmos. Nas últimas 20 décadas, a principal fonte de falência, de erro das empresas, elas se repetem ao longo da vida. Cita alguns aí, Paulo. O que você Eu acho que acha? o Os maior principais erros que os problema do empresários cometem. empresário que quebra a empresa, Lázaro, é justamente não enxergar os problemas que ela tem. Ou seja, o que quebra o negócio é justamente aquilo que a gente não estava enxergando. E 2025, um ano que dólar não está bom, um ano que política é volátil, no Brasil quase todo ano, que inflação está pegando, se você ficar usando isso de muleta, que a porta para fora está difícil, no Brasil sempre está. 2025 parece que está um pouquinho pior, mas independente do que você acha, foque da porta para dentro. O maior erro do empresário é achar que porta para fora importa mais do que ele pode fazer da porta para dentro. Lembra o seguinte: caixa não quebra a empresa? Quebra, mas caixa nunca é a causa principal, ele é o sintoma final. Ele é o sintoma final que bota pó de cal numa empresa. Mas o problema que gera caixa negativo é comprar mal, vender mal, é ter despesas fixas e variáveis maior do que se deve, ter um CTO alto, ter gente incompetente. Então lembra, né? Erro crasso que destrói empresa. Vender com pouca margem, achar que eu vendendo um produto de baixa margem e eu tiver uma escala muito grande, vai compensar. Às vezes a escala demora e você não consegue sobreviver até lá. Então, amigo, o negócio é o seguinte: os erros eles se repetem, tá? E geralmente eles terminam quando o caixa, né, é insuficiente para pagar a dívida e aí o cara quebra. O cara aqui, qual o melhor caminho para replicar uma gelateria de sucesso e franquear? Cara, não é só uma gelateria. Você replicar o modelo e você franquear, você tem que ter marca forte, você tem que ter uma estrutura de franqueadora focada em prestar serviço, você tem que ter um modelo de negócio testado. Antes de você ter franquear uma empresa, você tem que ter a loja própria dela. Você tem que testar o modelo. Depois que você tiver 10 lojas próprias suas e o seu modelo está testado, aprovado, ele vira na chave, aí você franquia. Então, o segredo é: teste o seu modelo, teste os seus custos, tenha uma marca forte, tenha uma estrutura para fornecer para o seu franqueado, senão tu quebra. Algo mais, Mal? Ó, para você, Paulo. Não sou o cara foda da administração, mas estou abrindo o meu terceiro auto center na minha região. Legal, cara. Mas se você está abrindo o terceiro, isso é bom. Isso é bom, porque ninguém sai abrindo 3 empresas, eu não sei quantos anos você tem, mas se você já tem aí 10 anos de vida, você é muito foda, irmão, tá? Então, é assim, vai no caminho, vai abrindo e vai tendo certeza que quanto mais gestão você tiver, mais solidez você vai ter. Alguma dica a mais, Paulo? Tá, Paulo, tá mudo, tá mudo. Opa, tá me ouvindo agora? Eu Agora acho que o sim. empresário tem que ser muito bom em saber se fazer as perguntas certas. A gente teve a imersão agora, né? Tava com 60 empresários lá. Tinha empresário, tinha empresa que tinha mais de 80 anos. E mesmo assim, com 80 anos, com certeza uma empresa longeva, com certeza com um vasto sucesso para chegar até lá, eles estavam se perguntando o que é que eu preciso melhorar. Então, acho que a principal dica para qualquer pessoa é saber fazer as perguntas certas. E a primeira é: o que é que você não sabe que o seu negócio precisa que alguém saiba? E aí você ou aprender ou trazer alguém para perto. Galera, é o seguinte, ó, Lázaro, que conselho você daria para o empresário do ramo da construção civil, atualmente com foco em empreendimentos Minha Casa Minha Vida? Sem querer te desanimar, eu te desejo sorte, te desejo muito boa gestão de custos, que Minha Casa Minha Vida, você vai ter que produzir produto de qualidade e você não vai ter grandes margens. E você seja muito, muito bom em eficiência operacional. É isso aí. E, Paulo, mais algum conselho para esse cara que vai entrar na Minha Casa Minha Vida? Ele depende
totalmente aí do fomento do governo, né? Eu não sei como é que está a verba para isso, né? Porque as taxas de juros estão altíssimas. Se você não tiver um incentivo forte via banco de fomento, né? Uma caixa dessa que deixe o seu cliente acessar o crédito, é um problema grave. Mas eu não sei como é que está isso, tem que pesquisar. Lázaro, sou gerente do McDonald's. Sonho em ter uma consultoria de treinamento. Alguma dica, meu irmão? McDonald's ele é muito famoso pela eficiência operacional e pelo processo, né? Você tem lá sanduíche padrão, você bota velocidade na entrega, tem uma qualidade que agrada a maioria das pessoas. Então, se você aprendeu direitinho isso, você tem algo para vender, principalmente para o seu ramo. Então, monta uma consultoria focada em hamburgueria, focada em restaurante, e você mostre para eles como ter eficiência operacional com qualidade e padronização, porque esses são os fortes do McDonald's. Eficiência operacional, padronização e qualidade de produto. Foca nisso. E como fazer, o Paulo Vitor vai te dar todas as dicas agora, porque o Paulo Vitor, quando ele era muito jovem, ele montou uma consultoria assim, juntou ele mais dois caras, era ele e ele mesmo, e começou do zero. E aí ele vai te dar a dica A agora. maior dica é: seja muito bom em resolver o problema que você quer resolver. Se você resolve o problema via treinamento, parabéns, porque se você aprendeu isso no McDonald's, provavelmente você é muito bom de processo. Não sei se tu sabe, Lázaro, eu já trabalhei nos meus 19, passei um ano trabalhando no McDonald's, aqueles intercâmbios que tu faz, que tu topa tudo, passei um aninho trabalhando. E os caras são fera No processo, em né? processo. E são fera justamente em capacitar as pessoas em processo. Se isso é uma habilidade que tu tem útil, pode ter certeza que o mercado compra, porque essa é uma habilidade que o mercado quer resolver. Ó, como montar um conselho administrativo na prática? Um conselho de administração, tá? Primeiro é acertar aí, conselho de administração. Segundo é o seguinte, traga conselheiros que fizeram a jornada. Não bota seus amigos, não bota esses caras da internet aí que fica falando que é um bom conselheiro, não. Pega um cara que já passou por toda a jornada que a sua empresa precisa passar. Um cara com experiência diversa, sólida, que ele percorreu o caminho, e você bota ele na cadeira. Começa com um, dois, não precisa fazer conselhos grandes. E na medida que você cresce, você vai trazendo conselheiro pica, porque um bom conselheiro custa muito caro. Mas você consegue ter um conselheiro eficiente, que não vai custar tão caro para você, mas que ele vai ajudar você. Só que para isso, ele precisa ter percorrido a jornada. Lázaro, agora é só fazendo um adendo disso, porque às vezes, quando você fala que o conselheiro precisou percorrer a jornada, o cara acha que o conselheiro só pode ser aquele cara que é especialista no segmento dele. Por exemplo, Não, tu não é especialista em futebol, mas é conselheiro do é isso Curitiba. Mas a aí. tua expertise para aquilo que o Curitiba quer, tu consegue ser conselheiro, né? É exatamente isso. Lá no Curitiba, eu sou um conselheiro financeiro estratégico. Então, o meu foco é ajudar a ter processos financeiros inteligentes, autofinanciáveis e que busque longevidade e lucratividade para o time. Então, eu contribuo com isso. Entendo porcaria nenhuma de futebol. Quando eu era pequeno, ia jogar bola, 5 minutos eles me mandavam para o gol, mais 2 me tiravam do time. Né? Eu não entendo nada, 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 nada. Aí, outra coisa, tá aqui, Lázaro, como eu consigo ser uma gestora como você? 35 anos de experiência, Fê. Para ser como eu hoje, você vai ter que esperar 35 anos de experiência. Porque, querendo ou não, cara, você pode ser até melhor do que eu antes, dependendo daquilo que você faz hoje. O seu futuro depende da intensidade que você dá nas suas experiências atuais. Você só vai ser maior se você constrói uma escada alta hoje. Então, amigo, é intensidade de conhecimento e de fazer para um dia você chegar lá. Paulo Vitor, agência de marketing é um bom negócio? Se você sabe tracionar, sim. Agora, um dos maiores desafios da agência de marketing, sabe qual é? Ela, como o cara é bom de marketing, muitas vezes ele é bom de vender. Ele ser bom de vender, não necessariamente ele é bom de entregar na velocidade que cresce. O maior desafio é o cara conseguir ter consciência do quanto que ele pode vender para entregar. Aí o cara não consegue entregar, ele tinha 10 clientes, passa para 30, porque ele é bom de marketing, e aí começa a se queimar, com cada cliente um atrás do outro. E aí ele tinha um negócio muito ruim. Tinha um negócio muito bom, ficou muito ruim. Então, o maior cuidado é um negócio excelente, fantástico. Tem a V4 para mostrar, tem uma série de outras para mostrar. Agora, por que o profissional se queima? Porque quer vender o que não consegue entregar.
Ó, essa pergunta é boa e eu quero que você preste atenção, porque eu vou falar um pouco, Paulo Vitor vai completar e ela é muito boa. Quais as habilidades de um bom CFO? CFO é um bom diretor financeiro, tá? Cara, eu vou dizer para você que ela vai depender do tamanho da sua empresa. Se você tem uma empresa pequenininha, as habilidades necessárias de um diretor financeiro é cuidar de contas a pagar, receber e controladoria e contabilidade. Acabou. Se você tem uma empresa grande, esse cara tem que ser um bom negociador, porque esse cara ele vai ter que cuidar da estratégia do seu dinheiro. Ele vai ter que buscar crédito em banco no Brasil, fora do Brasil. Então, esse cara vai entender de como emitir debentures, ele vai ter que entender de como fazer uma boa gestão, uma organização financeira, um plano financeiro de longo prazo, buscar dinheiro fora, ele vai ter que entender o que que a sua empresa tem que ter para você ter crédito na praça? Exemplo, uma empresa para ter crédito, ela tem que ser uma empresa que já teve dívida e pagou as dívidas. Uma empresa boa, com crédito, ela é uma empresa que está acostumada para saldar as suas dívidas. Se você é uma empresa que nunca pegou dinheiro em banco, de uma hora para outra, se você quiser pegar, você não consegue. Por quê? Porque o mercado não sabe se você é bom pagador ou não. Sabe até que você é rico, mas não sabe se você é um bom pagador. Então, a característica de um bom diretor financeiro no CFO, ele depende muito do tamanho da sua empresa. Quanto maior o seu negócio, mais sofisticado esse cara tem que ser. E a sofisticação é literalmente proporcional ao tamanho da sua empresa. Uma empresa pequenininha é o cara mais operacional, contas a pagar, contas a receber, nem controladoria. Depois, conta a pagar, conta a receber, fluxo de caixa. Depois, controladoria. Depois, aí você começa a deixar, botar gente para fazer isso tudo e começa a ser um exímio negociador de dinheiro. Um cara que cava crédito nas instituições financeiras. Completa aí, Paulo. Foi perfeito, Lázaro. Eu só completaria dizendo que se o CFO ele não tiver o interesse tão grande quanto o dono do negócio, ou os sócios maiores, ou os acionistas, para que o negócio ele tenha realmente essa liquidez, ele é o homem da liquidez, ele é o homem de gerenciar recursos escassos e alocar o melhor possível. Ele tem que ser essa pessoa. Se o cara não tem a skill da quase como da pele em jogo, sem estar com a pele em jogo, é muito difícil tu conseguir um cara bom. Ó, importante aqui, tá? A Priscila fazendo uma pergunta. Como fica o cálculo do valuation de uma empresa se ela só funciona com o dono presente? Se ele se afastar, a empresa perde valor em algum grau? Meu amigo, o maior erro é o homem fazer uma empresa à sua imagem e semelhança, porque ninguém compra você. As pessoas compram uma empresa que ela vai viver e sobreviver, com ou sem você. Outro dia o cara falou: não, não, agora a gente quer o dono da empresa na frente dela. O dono na frente dela é diferente da empresa depender dele. Se a sua empresa ela é altamente dependente de você, ela não tem valor nenhum para o mercado. Eu jamais compraria uma empresa que ela só roda com o nome do dono. Você pode ter um embaixador. Vou dar um exemplo: Faber-Castell. É uma empresa de 140 anos que a família Castel está lá na frente. Os donos fazem papel de embaixadores, tal, mas a empresa roda sozinha. Além disso, tem uma série de outras empresas. Se você tem uma empresa que ela foi construída sua imagem e semelhança, usa bastante ela e depois você fecha, porque você não vai vender. Ela é muito difícil você vender uma persona, você vende um business. E o business tem que sobreviver, tem que ser eterno. E as empresas e as pessoas são efêmeras. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? Paulo, para você, o que seria controladoria? Controladoria é você conseguir, através de indicadores, de alçadas, inclusive, para cada indicador, controlar todo o negócio. Imagina que você tem um cockpit que tem um painel de todos os departamentos, o financeiro, e você consegue controlá-lo e entendê-lo a partir de indicadores chaves. É a mesma coisa para o comercial, é a mesma coisa para o industrial, é a mesma coisa para operações, para o marketing. E aí você começa a plugar isso, por que não? Já fazendo sinergia com o orçamento, lá no planejamento do orçamento, sinergia com o planejamento estratégico. Então, é toda essa rédea a partir dos números, controlando e sabendo, inclusive, se os números estão fedendo. Opa, esse número está fedendo. Você não precisou entrar no departamento para saber. A informação veio a partir da controladoria. Então, inclusive, a área financeira é a primeira quando você quer plantar uma controladoria.
porque você começa a plantar sementes de gestão de resultado por ali e vai replicando isso quando você é uma média empresa que está indo para a gestão de resultados e vai plantando isso nos outros departamentos. Lembra o Essa seguinte, tá, tá? Lázaro? Controladoria é um departamento, não, é uma área que está dentro da área financeira, mas ela não controla só a financeira. Controladoria, ela deve controlar todos os indicadores da operação. Tudo. Controladoria tem que controlar todos os indicadores da sua operação, tá? Empresas grandes, sem fluxo de caixa e sem DRE. Como começar a organizar? Irmão, se você é uma empresa grande, você não tem fluxo de caixa, eu vou dizer que você está fudido. Como é que você tem uma empresa grande com altos volumes de dinheiro e você não acompanha o fluxo de caixa? Você está contando com a sorte, com Deus. Reza muito, viu, irmão? Reza É. muito, porque vai ser um pouco difícil para você. Como você começar a organizar? Do começo. Começa a colocar gestão. Primeiro, começa a contratar gente competente. Depois, se você contratar gente, já que você é grande, você consegue trazer bons profissionais. Contrata gente competente, que as coisas vão começar a andar no seu Ou negócio. você tem uma margem muito boa, ou você tem uma sorte muito grande, ou seu anjo da guarda tem trabalho, viu? Porque o cara de empresa grande não ter fluxo de caixa no DRE. Eu não entendi a pergunta direito. Vamos ver se você entende, Paulo. Melhor sempre estar pronto para as pequenas empresas do que arriscar ajuste em uma empresa maior, ou isso é desafiador? Não entendi, cara. Não sei se ele está falando dele como colaborador, eu não sei se é isso. Se ele ficar tipo um tubarão grande no aquário pequeno ou um peixinho no aquário grande. Eu entendi isso? Não sei se é isso. Olha isso aqui, receita versus contas. O que é mais importante? Vale a pena controlar separado? Óbvio que você controla a receita separado das despesas. E não tem mais importante, irmão. As duas coisas são Mas importantes. A venda vem primeiro, mas controlar despesas também é importante. É óbvio que se você não tem venda, você não tem o resto. Se você não tem receita, você não tem o resto. Então não tem quem vem primeiro, quem é mais importante. As duas coisas são importantes. Mas lembra o seguinte, uma boa venda, ela ajuda a resolver um monte de problema seu. sem dúvida. Paulo, para você, o Paulo, gente, ele é sócio de restaurante também. Essa eu vou deixar ele responder 100%. Se você assumisse um grupo de restaurantes, quais seriam suas principais análises e ações? Primeiro, eu olharia de baixo para cima, né? DRE, lucro líquido. Tá ruim, vai subindo. Você tem que perceber uma coisa muito importante. O restaurante é uma mistura de comércio, serviço e indústria. Ele é uma mini indústria que comercializa e presta serviço. É tudo junto. Se você perde o passo do CMV, do custo da mercadoria vendida, você ferrou. Se eu pudesse te dar um indicador que pode ajudar muito na tua construção do teu restaurante, é tu construir o CMV ideal e o CMV real. O ideal é, com base em todas as fichas técnicas que tu tem, para vender aquele sanduíche, não sei, aquele prato que tu vende, se não tiver desperdício nem extravio, quanto é que é o custo? 35%. E quanto é o real? 40%. Esses 5 tem trabalho pra caramba, essa diferença. E normalmente a diferença entre os restaurantes, o real e o ideal, está muito distante. Trabalha isso, se tu trabalhar só esse achatamento das distâncias, tu vai ter um resultado incrível. Eu começaria por aí. Lembra aí, Lázaro, o que você acha de criar uma startup de crowdfunding imobiliário? Cara, eu não trabalho com startups. Se você falar comigo, vamos montar startup agora, eu falar, rapaz, eu prefiro comprar uma coisa pronta. Direcionamento. Base de conhecimento em negociação e auditoria financeira é um bom caminho para se tornar um bom gestor? Sim. Gestor, cara, independente se você é um bom gestor comercial, um bom gestor de RH, um bom gestor de operações, eu falo que uma boa base financeira ela serve para tudo. Eu não contrato um diretor comercial se ele não entender o mínimo necessário de finanças, sobre margem e sobre projeções. Um bom diretor comercial ele tem que ser muito bom em projeção financeira e margem de contribuição. Paulo, para você, qual o principal processo para uma empresa de venda de serviços? O principal processo é a operação, né? Empresa de serviço, o principal processo é uma operação. Se você seja uma escola, uma empresa de treinamento, uma consultoria, uma advocacia, você tem que ser mestre na operação e saber, inclusive, calcular o custo do serviço.
pode parecer estranho para muitos aqui, mas várias empresas que a gente entra de serviço não sabem o custo. Não sabe, por tanto que fatura, quanto é que custa entregar aquele serviço. Não traz o rateio das coisas. Então, eu acho que o principal processo é você atribuir, ratear e calcular muito bem o custo do serviço, porque ele acaba ficando perdido fora, porque como não é um produto, fica difícil de medir. Meça, operação e custos de serviço. Então vamos lá. Lázaro, como eu estruturo uma matriz de custo? Você falou ela, estruturando uma matriz de custo. Você pega uma planilha, você começa a tabular todos o seu custo e eu ainda coloco por prioridade e por importância. E você começa a gerir isso devagarzinho e começar a ter controle de custo. Tudo que sair do padrão, ataca de forma aguda. Nunca deixa custo virar crônico. Matriz de custo ela ajuda a evitar uma empresa deixar o aumento de custo virar crônico. Aumento de custo, subiu, ele é agudo, você ataca e reduz. E tem que cortar todos os dias. Quer completar, Paulo? Não, eu quero, na verdade, fazer um aviso que eu esqueci lá. Só falta quase 15, menos de 15 minutos. E todo mês, pessoal, a gente faz uma mentoria, uma imersão de 3 dias, eu, o Lázaro e o Raduan, para a gente ajudar os negócios. Né? São 60 empresários, 70 empresários que a gente ajuda durante 3 dias inteiros. Então, muitas pessoas querem ter transformações verdadeiras, querem aumentar o lucro, diminuir o desperdício, querem melhorar o caixa. E lá dentro a gente consegue fazer isso de forma muito profunda. Se você digitar aqui imersão, e eu vou digitar aqui agora, você vai conversar com o time para saber como é que você faz para estar 3 dias com o Lázaro, 3 dias comigo e com o Raduan, Vou escrever isso aprendendo, aqui, ó. escreve aí, ó, aprendendo como de fato ter mais caixa, ter mais lucro, diminuir desperdício, engajar o time, expandir, inovar em 2025. Na verdade, muito antes disso. São 42 ações lá dentro da imersão que você vai ser, inclusive, provocado, né? É um ato de provocação, capacitação e encaminhamento de ações lá dentro para o negócio. Então, digita imersão se você quer aplicar para uma ficha para concorrer às poucas vagas que ainda tem para fevereiro e março, tá bom? E aí, lógico, tem agendas mais para frente, você vê as agendas mais para frente, tá? Voltando. Cara, não tô conseguindo fixar. Peraí. Ah, consegui. É o seguinte, voltando, teve um Falta cara 12 aqui. minutos, Lázaro. Faltam 12 minutos, galera. Manda a pergunta logo aí. Lembra, é só 40 minutos que é para deixar um gostinho de quero mais. Tá? E manda a pergunta logo aí. Pera aí, vamos lá. Porra, obrigado. Lázaro, uma empresa de 10 milhões ano, ela é grande? Não. Você com 10 milhões de faturamento, você é pequeno. Na minha mentalidade, até 100 milhões você é uma empresa pequena, entre 100 e 500 milhões tu é uma média, e acima de 500 milhões você é uma empresa grande, na minha concepção. Tem gente que fala que você é pequeno até 50, você é médio de 50 a 200, acima de 200 tu é grande. Não, para mim tu é grande acima de meio bi, você é pequeno até 100, tá? Mas lembra o seguinte, os problemas são muito parecidos, né? Dependendo do seu negócio, a maioria dos problemas são muito parecidos. Paulo, você acha uma estratégia de usar consórcio para alavancar a empresa boa? Essa é a pergunta. Com certeza. Está na moda isso, né? Comprar em leilão, consórcio, retroalimentar. Eu não sou especialista disso, mas eu vejo que esse mercado está crescendo. Então, onde há fumaça, há fogo. Tu já fez isso, Lázaro, em algum lugar? Não, cara, sabia? Eu nunca usei carta de consórcio, não, mas é só fazer uma conta. Se você pegar a taxa de administração, se você pegar todos os custos e você colocar e achar que é, achar não, e provar que ele é menor do que você pegar o dinheiro no banco, vai nela. Tudo é uma questão de matemática. Qual que é o melhor empréstimo? Aquele que gera menor custo para você. Entendeu? Então, faz uma conta. A taxa de administração é de 10%. Então, 10% ao ano tá bom, mas tem mais alguma coisa? Então é isso, tem que entender. É Como é que porque é o tem custo? estratégias hoje, Lázaro, complexas, que eu não cheguei para aprofundar. Que o cara faz uma carta, aí já dá o lance, aí dá o lance, já pega a carta, aí da carta compra o imóvel. Aí o Sim. imóvel ele já aluga, e quando aluga fica mais barato que o consórcio, aí o cara vai fazendo esse rolo.
financeiro positivo e gerando ativo com a própria Eu dívida. concordo. E aí tem especialistas disso aí, que estão Ela é fazendo umas coisas bacanas, aparentemente. Eu não, Não, ainda essa não conheço. estratégia, Paulo, ela é mais antiga, usava isso na década de 90 É, já. Ela é mais antiga e impossível, mas é uma questão de fazer conta do mesmo jeito. exato. Entendeu? Você deu o lance. O lance seria uma garantia que você daria para o banco pegar um empréstimo. Qual que é o valor da taxa de administração? Ah, tá bom, Lázaro, mas eu alugo o imóvel e esse imóvel ajuda a pagar e eu vou gerar um ativo. Se você pegar dinheiro no banco também, comprar um imóvel e alugar, é a mesma coisa. Peguei o dinheiro no banco, dei a garantia, aluguei, com o dinheiro do aluguel, eu pago a prestação do banco. É igual, é uma questão de fazer conta. Né? Vamos lá, gente, faltam Não, 9 minutos. É, vamos embora. Aí, Paulo, como conduzir análise de mercado para ser competitivo? Você começa, eu termino, Paulo. olha, hoje você consegue pesquisar na Bolsa de Valores, qualquer informação lá está disponível. Então eu sei que pode ser muito distante, você acabou de falar, né? E ainda mais empresa na Bolsa, empresa de BI. Aí você pega uma DRE de empresa de BI, vê lá que o CPV, o custo do produto vendido, tá 35%, aí tu olha pro teu, tá 50%, tu fica triste. Mas claro, ele tem muito mais escala. Eu gosto de olhar para o mercado, para essas empresas que são benchmark de mercado, e olhar esses indicadores, os indicadores de TRE, entender como é que está o fluxo de caixa, ler os relatórios administrativos que dão muita dica. Cada trimestre saem os ITRs. Se você ler ou assistir as informações dos investidores, você aprende para um caramba sobre o seu segmento. Isso daí está disponível para todo ser humano que tem a internet dentro de casa e que todo mundo tem. Então dá para você começar a fazer benchmark dessa É forma. isso aí. Ou Ó, contratar um profissional tipo o Lázaro, que é um cara que sabe mais benchmark de cosmético, de indústria, de vários outros assuntos. Pega um profissional experiente desse, que tem experiência de bagagem, que ele vai te dar o benchmark. vou dizer o seguinte: análise de mercado, com esse acesso à informação que nós temos hoje, cada dia é mais fácil de fazer. Você precisa ter uma boa capacidade analítica, ler os indicadores e entender a quem que você quer modelar também. Né? Então é isso. Olha isso aqui, Lázaro e Paulo. Qual o caminho para construir uma carreira de gestão financeira de sucesso? Eu estou começando a fazer o MBA em controladoria e gestão financeira. Você está no caminho. Só que lembra o seguinte: gestão financeira de sucesso, você tem que ter conhecimento técnico, mas você também tem que saber aplicar ele. E mais, você tem que saber ler os indicadores. E o que eu vou fazer para ele? Porque você ler um DRE é fácil. Agora, você tem que entender o que cada número daquele significa. Se tem uma alteração no número, aonde está o problema? Então, isso é um exercício que demora tempo. Você faz uma faculdade, um curso, você sai de lá lendo o DRE. Só que enxergar o que está por trás do DRE precisa de experiência. E você só adquire experiência dedicando horas de trabalho. Você não consegue ser um cara experiente dedicando poucas horas de trabalho. Ah, eu vou ser um cara experiente porque eu li muito. Você leu muito, você é um cara culto. Você pode até ter conhecimento, mas você não sabe a aplicabilidade dele. Né? Então, eu acho que aí você está no caminho. O MBA é um bom caminho. Só que não adianta só fazer o MBA. O exercício da prática é muito importante. Paulo, o que você acha do Pronamp? O Pronamp, ele é um incentivo que, se você conseguir ter acesso a ele, eu acho que ele vai acabar, não? Eu ouvi dizer, Lázaro, tu viu? Não sei dizer. Provin, Eu- Pronamp, tem vários aí, estaduais, que estão sendo revistos, né? Ainda mais com essa revisão da- de toda a política fiscal, é uma coisa que você tem a se agarre, porque eu acho que não deve durar mais tanto tempo, não. É, cara, qualquer incentivo do governo, qualquer incentivo que te dê dinheiro no baixo custo, ou incentiva o seu crescimento de alguma forma, abraça, irmão. Abraça, não deixa escapar, não. Dinheiro barato tem que pegar logo. Tá? Confecção private label de moda praia. Qual a base para escalar, sendo produção 100% interna? Eu costumo falar com você que tem gente que discorda de mim, mas no caso da confecção, eu gosto mais da produção interna do que da facção. Tem gente que fala que eu sou maluco, mas eu consigo ter mais controle. E a base para escalar, ela está muito atrelada a seu fluxo de caixa e a sua estratégia comercial.
Porque não adianta você ter uma estratégia comercial muito foda se você não tem caixa para comprar tecido, que geralmente você compra no curto prazo, e moda é assim, compra no curto prazo e vende no longo. Então você tem que ter fluxo de caixa. Eu acho que a base para escalar, ela está atrelada a dois principais vetores. A sua necessidade de caixa e capacidade de cobrir esse caixa, né? E a sua estratégia de venda. Acho que é isso, porque o resto é mais controlável, mais fácil, né? Concorda, Paulo? Concordo. Fizemos o exercício do DRE nos impostos só. Não, cara, DRE não pega só imposto, não, tá? Isso. Demonstrativo do resultado, ele pega a companhia inteira, todos os indicadores financeiros e econômicos, claro. Depende, né? É financeiro, vai, todos os indicadores financeiros. Só imposto, eu não consigo entender DRE só de imposto, não. Você já viu, Paulo? Só se parar na segunda linha, né? É, Impostos indiretos. tá pedindo pra gente fazer um vídeo falando disso. Podemos fazer. A experiência traz riqueza, que é incapaz de ser totalmente ensinada. É verdade, a experiência a gente não ensina, não. A experiência você até mostra o caminho, né? Tanto que você acaba virando sábio, né? Ganhando sabedoria, mesmo você, teu pai falando desde criança para tu fazer aquele negócio, aí tu precisou Exatamente. viver bastante para entender que aquela dica boba de 15 anos atrás é sabedoria, realmente é diferente. É diferente. Ó, estamos acabando, falta 3 minutos, vamos responder essa última pergunta. E lembrem, galera, ó, eu acabei de fazer um padrinho podcast aqui com patrocínio da Capital Upgrade, melhor escola de educação, melhor escola não, né? Melhor empresa de educação corporativa do Brasil. Tá? Aí o episódio hoje foi muito foda, Quem muito teve aí? atrelado a Quem? Pode questões falar? jurídicas. Sim, e hoje teve aqui o Jaime da Underlabs, Que o cara maravilha. que tirou uma empresa do zero em 6 anos, quase quebrou, depois cresceu, depois pegou fogo e hoje está voando de novo com a empresa dele e faturando algumas dezenas de É. milhões. Lázaro e Paulo, como você vê o cenário do agronegócio para 2025? Rapaz, o agronegócio, ele é a base da economia brasileira. Então, eu tenho fé e tenho esperança que venha dias melhores, porque a gente passou alguns apertos aí nesses últimos 2 anos, por quê? Por questões climáticas da safra, por falta de linha de crédito, por uma série de outros fatores. Como ele é a base do PIB brasileiro, me desculpa a galera falar, ah, não, é tecnologia, é serviço, um cacete. Se não fosse o agro, o Brasil estava quebrado. O agro, ele é o Brasil tem base agrária nos últimos 500 anos e vai ter por mais 500 anos. Nós vamos morrer E o e a Brasil gente alimenta o ainda vai ter mundo, né? base O Brasil agrária. alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, né? O Brasil alimenta o mundo e tem idiota que fala que o importante no PIB é o serviço e a tecnologia. Também é importante, mas desculpa, a vaca leiteira é o agro. E eu acho que 2025 a gente vai colher alguns frutos melhores. E eu espero que o governo libere mais linhas de créditos. E eu espero que o Papai do Céu faça chover na dose certa. Eu tenho esperança, porque sem agro não existe Brasil. Tem que torcer para três coisas, né? Para a chuva, para o governo e para o mercado, né? Exato, Pense commodity, no povo caceta. Tinha até valente esse esquecido do disso. agro. Viu? Imagina tu depender dessas três coisas, Lázaro, para É. tu fazer dinheiro no ano. É Agora tem uma macho. vantagem, galera. O cara do agro que estava estocado com essa subida de dólar agora, ele vai fazer É, dinheiro, hein? é. Se ele estava estocado, o dólar subiu, ele vai fazer dinheiro. Então, galera, é o seguinte, minuto Cha- final. A chamadinha, eu posso fazer a chamadinha, Lázaro, no final? Agora a chamada do Paulo para encerrar e lembrando que semana que vem tem mais. Você tem a oportunidade de estar 3 dias full time, mais de 30 horas, resolvendo todo o cinturão da gestão. Comercial e vendas, financeiro, estratégia e estrutura, a parte de cultura de resultado e projetos e processos. Tudo isso está embarcado em 3 dias intensos mesmo, que você vai ter uma dor de cabeça de tanta coisa que você vê lá dentro e já resolve. Então, digita imersão, que você está aplicando para o time conversar contigo. Digita imersão, pois a gente está esgotando essas vagas. O ano começou, não foi quente, foi pegando fogo e a gente pode ver lá. Chama o povo aí para imersão, Lázaro. É isso aí, galera. Ó,
Quer aprender finanças, comercial, gestão comigo, Paulo Vitor e Raduan, durante 3 dias? É o único momento e o único tempo que eu tenho de estar com você para a gente falar lá de expansão, para a gente falar da parte financeira, para a gente falar de controladoria, de uma série de outros fatores críticos do seu sucesso. Então, querido, eu te encontro uma vez por mês. A Capital Upgrade tem uma imersão. É o único lugar que vocês me encontram. Paulo Vitor é o CEO da Capital Upgrade. Ele está lá no dia a dia preparando a melhor educação corporativa do Brasil. Vai lá e segue Capital Upgrade, vai lá e segue Paulo Vitor. Galera, hasta la vista, baby. 40 minutos daqui a pouco, semana que vem. Anota as perguntas e traz pra gente. Abraço. Abraço.